Olá, 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 queridos amigos. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Hoje, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar continuidade ao capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nas últimas palestras, nós estávamos vendo as instruções de um resumo feito pelos espíritos superiores, falando a respeito desse capítulo, falando dos mundos primitivos, né, as moradas primitivas, os mundos ali de provas e expiação, regeneração e mundos felizes, né, os mundos superiores. Hoje nós vamos iniciar o item mundos de expiações e de provas, porque lá nos estudos anteriores nós vimos ali um relatar, agora vai estar ali mais minucioso. E esse item, mundo de expiações e de provas, é de Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, vamos lá à nossa leitura de hoje. Que vos direis do mundo de expiação? Gente, primeiro, o que é uma expiação, né? Que nós conhecemos aqui pelo Espiritismo. Só para clarear, às vezes tem pessoas que estão começando hoje a ouvir a palestra, vai falar, mas de que mundo é esse que essa pessoa está falando? E está ali no rodapé. Eu vou transler, né, para vocês, porque às vezes a pessoa está ouvindo, mas não está com o evangelho ali do lado. Expiação. Ato ou efeito de expiar. Nesse caso, expiar o quê? Uma culpa, cumprir uma pena, sofrer um castigo. É o que nós vemos nas obras, né, quando fala de mundo de expiação. Ou pessoas que estão ainda aqui encarnadas conosco, passando por expiação, passando por algumas dificuldades. Por quê? Porque em outra encarnação fez com que outras pessoas sofressem. E agora é hora dele também passar por aquilo que fez o outro, para que, passando pela dor, ele consiga perceber que não deve mais agir assim, né? Então vamos lá. Que vos direis do mundo de expiação? Que já não saibais, uma vez que é suficiente, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais? Ou seja, Santo Agostinho está nos dizendo, observa aí o planeta onde moram. Querem saber do mundo de expiação? Está aí. A superioridade da inteligência em um grande número de habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. Por quê? Porque o desenvolvimento da inteligência já dá para perceber, né? Olha a inteligência, as descobertas científicas, essas descobertas aí do mundo da internet, da comunicação à distância, disso que estamos fazendo aqui agora. Falasse isso para mim lá quando tivesse 15 anos. Era coisa que passava naqueles filmes assim de outro planeta, não é? Porque a gente não tinha noção, eu não tinha, estou com 63 anos, com 15 anos, não tinha noção que existia um aparelhinho pequenininho que eu estou falando aqui de casa, que alguém vai poder ouvir depois, cada um lá onde estiver. Então, o lado da inteligência avançado, bastante avançado. Falta muito? Falta muito ainda, mas para o estágio da nossa Terra, o cognitivo está ali, avançado, está seguindo o rumo que tem que seguir. É isso que ele vai dizer. Está dizendo, né, para a gente. Então, só pelo desenvolvimento cognitivo da inteligência, a gente já vê que não é um mundo primitivo. O mundo primitivo é onde tinha lá os homens da caverna, que tinha que caçar para comer, sabe? É aquilo que a gente também vê em filme, que graças a Deus eu
Passei por lá, óbvio, senão não estaria aqui. Você também que está me ouvindo, todos nós, porque somos uma sequência, mas que hoje em dia já temos uma certa facilidade. Então, ele vem nos dizendo que, devido ali o grau de inteligência, já se vê que não é um mundo saído agora da mão do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Por quê? Porque tudo aquilo que aprendemos nós trazemos conosco, né, ao nascer. Já foi conquistado. Esse estudo que estamos fazendo aqui hoje, se realmente aprendermos, quando reencarnarmos, basta ver alguma coisa em relação à palavra espiritismo, que a gente já vai aflorar tudo aquilo na mente. É carregar a bagagem do conhecimento, né? Mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de que, de que há uma grande imperfeição moral, não é? Eu disse, é o que nós vemos, é o que Santo Agostinho nos diz, olhe onde mora, olhe o planeta Terra. A inteligência num desenvolvimento que já nos faz não estarmos lá no primitivismo, porém, vícios e vícios, todos, não. Mas vícios de todos os sentidos, de todas as espécies. Vícios simples que por vezes a gente não tem noção de que é vício. Fala, ai, eu sou uma pessoa de bem, eu não fumo, não bebo, não uso droga, eu não... N coisas. Mas eu adoro falar mal da minha vizinha. Eu olho para a janela dela para ver se tem uma manchinha no vidro para contar para a vizinha do outro lado e falar, sabe a janela ali da Marina? Tá imunda. Ela não limpou. E a outra vizinha do outro lado escuta e vai contar para do outro lado, que vai contar e vai falar, a casa dela está criando bicho. Óbvio, gente, que isso é é só uma comparação para verem o que é um vício também no falar do outro. Por vezes a janela, no caso, se eu fizesse isso, óbvio que não, não é nem a janela dela, é a minha que está suja e eu estou vendo a sujeira da minha e jogando a culpa no do outro, né? E é isso, coisinha simples, o falar mal, ou só reclamar. Aí é o primeiro vício que a gente tem que tirar de nós. Alguém chega e fala, ai, tá tudo bem com você? Ai, bem que eu gostaria de falar que sim, mas olha, essa semana aconteceu isso, 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 isso. Ah, eu vou mentir? Vou dizer não, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem com você? Tudo segundo a vontade de Deus, Pai. Pronto. Porque se está acontecendo alguma coisa, às vezes é porque temos que passar por aquilo. Não estamos reclamando e repetindo tudo, porque eu já disse em algum estudo nosso que reclamar é clamar de novo. Então, fofoca, vício do sexo. Tem muitas pessoas que são viciadas em sexo, sim. Não é aquele sexo pelo amor com quem se tem ali um parceiro, uma parceira. É a parte física apenas e acabou, não sabe nem o nome do outro. É vício, é vício. Então tem N coisas, por isso que ele vem nos colocando, ó, numerosos vícios ao quais são propensos. É um indício de uma imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem aí seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças as que chamais de selvagens são espírito apenas saído da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados, né? Às vezes a gente fala assim, ah, porque tem os selvagens, aqueles que moram na selva, que estão lá isolados.
eles estão ali para terem, né? Como se tivessem acabado de sair da infância, estão começando ali na maturidade, estão ali em contato para que aprendamos uns com os outros, eles conosco. O que já aprendemos diante do que serve a ciência, a tecnologia, nós com eles, para que aprendamos a respeitar nosso planeta, a amar a terra, a cuidar e não a desmatar tudo e acabar com tudo. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de um certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, tudo isso que nós vemos, às vezes, em alguma reportagem, porque o índio lá está usando roupa, não está usando mais aquelas roupas de antigamente. Tem internet lá em tal aldeia. E é assim que é para ser. É esse contato que vai mesclando. Eles são semi-saídos ali dessa primeira infância e vêm depois ali passando como semi-civilizadas. Hoje em dia tem ainda alguns lugares que estão mais isolados, tem, mas a maioria deles já estão ali convivendo, fazendo parte de tudo, estudando, os filhos estudando em escolas normais e mantendo, sim, ali onde moram, né, na aldeia deles, ali, a escola indígena, aprendendo ali a linguinha deles, o guarani, o que eles falam, o sentido, e conversam entre eles assim. E por que eu estou falando a esse respeito? Porque, como eu sou aqui, nascida no bairro de Cipó, em Bugaçu, e participo aqui do União, da Casa União, que é aqui em Bugaçu, nós temos aqui bem próximo, em Parelheiros, a Tenondé-Porã, onde moram, né, onde vivem alguns, esse povo indígena, um deles, né, ali, e tem a escola, e alguns anos atrás tinha um professor, agora eu não sei, estou falando isso de alguns anos, porque era no tempo que eu também lecionava, agora estou afastada não, aposentada mesmo, né? E eles tinham aula ali com a professora do estado, aprendendo ali de uma forma a nossa língua portuguesa, digamos assim, o português, mas tinham aula também com o pessoal de lá, os professores de lá que ensinavam. Hoje em dia eu não sei se são só os de lá, como que tá. E é aqui em Parelheiros. E tem um pouco mais adiante, lá mais para o lado da, da parte que já divide a mata ali com Itanhaém, né? Porque em Bugaçu tem uma divisa com Itanhaém, em São Paulo também, com a parte da serra, não do mar, né? E tem a outra aldeia também que está lá, que eu esqueci o nome. Se eu lembrar até o fim do estudo, eu comento. E que eu fui lá também. Eu ia com os alunos, nós fazíamos visita com os alunos quando eu lecionava. E dessa última, que é bem mais longe, Curucutu, aldeia Curucutu. Fica lá no Curucutu, isso. E tem também um mirante lá do Curucutu, uma reserva que aceita turista, que só com guia, né? As pessoas que os levam pela mata, vai ver lá do alto o mar, lá de Itanhaém. E antes um pouco desse local, que é de visitação, tem ali a aldeia indígena e meu marido, durante uns anos, foi supervisor de ensino lá. E eu cheguei a ir com ele algumas vezes. E é muito bonito ver ali como vivem. Tinha uma amiga que trabalhava todo dia lá como coordenadora, também cheguei a ir com ela. É um aprendizado, é um aprendizado. E agora, estudando o Espiritismo e vendo tudo isso, a gente vê que consigo perceber agora. Na época que estive lá presente, eu não tinha essa noção, não. Era eu ontem, sabe? Essas coisinhas que a gente carrega assim com a gente, era o aprendizado que eu tive e que carrego ainda hoje.
Minha avó veio de uma aldeia indígena, né? Meu avô passou por lá e a trouxe e ficou com ela e aí seguiu, né? Então eu sou uma mistureba ali que, graças a Deus, me fez ser o que sou. Bom, vamos continuar, meus amigos. Então ele está falando que nem todos os espíritos, né, saíram ali, né, desse processo que estão aqui, estão em expiação, que por muitas vezes são para conseguir esse adiantamento mesmo, né, e irem progredindo com o povo mais esclarecido. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência de sua insistência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos por um período para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, né? Eles não puderam renascer mais onde eles estavam, porque continuavam ainda praticando coisas que não eram de acordo com aquele planeta e vieram reencarnar, né? Então eles foram expulsos, a gente fala, tem o termo, né? Expulso do paraíso, mas de um planeta mais evoluído para o planeta Terra, trazendo por missão fazer progredir a esses últimos, pois já tem consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes de conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. Então, ele vem nos mostrando que muitos, né, são essas, como ele citou ali, aqueles saídos da inteligência ali, saídos da infância que estão aqui reencarnando, que é o primeiro passo que estão dando, aí vem falando da raça indígena, né, das raças indígenas da Terra, que vem progredindo, que estão ali. Mas existe um tipo, isso não é a expiação em si. Esses dois exemplos citados agora, é assim para eles irem se adiantando, que eles vieram ali nesse amadurecimento. Agora, a expiação real está aqui quando esses que já estavam no mundo superior, né, eles vêm para reencarnar aqui na Terra, porque o conhecimento intelectual é enorme, porém os valores morais ficam muito aquém. É disso, né? A maioria de nós já fomos exilados de capela, né? Quando já estava em regeneração, e aqueles que não queriam se melhorar, gostavam ainda do mal, viemos parar aqui na Terra, reencarnamos aqui. Eu falo no geral, nem todos, óbvio, né? Mas muitos. E por quê? Porque a Terra ainda estava em prova e expiações. E vieram para quê? Para se melhorar do lado moral. Era o que eles precisavam aprender, ou que nós, né? Eu às vezes misturo aqui eles ou nós, porque não sei, nós podemos ser também, graças a Deus não sabemos, né? Mas às vezes dá uma saudade, não dá de alguma coisa que nós não sabemos bem o que é. E eu já li em alguma obra dizendo que às vezes essa saudade também faz parte desse. Nossa, é uma saudade de algo tão bom, então deixa-me melhorar, né? Porque precisamos melhorar na parte moral. E esses que vieram de capela já tinham uma inteligência avançada e vieram para propagar esse progresso no nosso planeta, porque eles já possuíam certos conhecimentos que nós não tínhamos ainda. Então, pelo sim ou pelo não, tendo ou não vindo de capela, vamos lá buscar a nossa reforma íntima, né? Para não sermos exilados da terra agora. A terra fornece, pois, um dos exemplos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza,
Trabalho duplo e difícil que desenvolve em conjunto com as qualidades, né? Por isso, né, com as qualidades que eles trazem ali do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então, Santo Agostinho vem descrevendo para nós esse planeta Terra, que ainda é difícil de se viver, onde tem prova, tem expiações, umas mais duras, outras nem tantos, e que cabe a cada um de nós que estejamos passando por alguma coisa, estarmos buscando nos melhorar e buscando ajudar aquele irmãozinho que também vai estar passando por algo, né? Então, é um trabalho em conjunto para que melhoremos e ajudemos o outro a se melhorar, ajudar aos irmãos. É assim, o homem auxilia o próprio homem, né? E estamos numa situação um pouco melhor do que já fomos antes, porque estamos no nosso melhor hoje. Então, vamos fazer o melhor pelo próximo também. Meus amigos, gratidão, fiquem com Deus e até o próximo estudo e que sejam aí abençoados e muito felizes aí no decorrer dos próximos dias, com confiança, com fé, com discernimento e com a ação em prática daquilo que se aprende. Até breve.